um acordo teológico. Aí eles chamaram o irmão ancião, bem curioso, irmão, olha para que Senhor Deus nos conceda essa resposta. E aquele irmão, quando ele ora, ele diz mais ou menos o seguinte: ó Deus, sabemos que és Espírito em si mesmo infinito, em seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição. Tu és todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia e clemência, meu Senhor, longânimo, cheio de bondade e verdade. Por favor, ajuda-nos nessa empreitada na resposta. Quando ele terminou de orar, o presidente da Câmara falou: pronto, irmãos, está aí a resposta na oração desse irmão. São curiosidades interessantes dos nossos irmãos quando estavam ali debruçados para compor os nossos símbolos de fé, que não são outra coisa senão uma fiel interpretação da Escritura Sagrada. Vamos para a nossa cronologia bíblica. Semana passada nós ficamos no sonho de Jacó, quando ele tem uma visão de Cristo que é escada. Vimos que o próprio Evangelho de João, o próprio Cristo, ele fala isso no Evangelho de João, capítulo 2, dizendo que ele era aquela escada de Jacó. Então, o cenário é bastante conhecido. Jacó está fugindo de Esaú, está fugindo, indo para Harã, que era a terra da sua parentela, dos seus familiares. E aí, no meio do caminho, ele então coloca uma pedra, se deita e ele tem aquele sonho. Nós sabemos que e ele mesmo reconhece que ali era a presença do Senhor Deus. Ele chama aquele lugar de Bet, casa de Deus, casa de Deus, Betel. Era o Betel de Deus na vida daquele homem. E aí ele vai para Harã e ocorre aquilo que é bastante conhecido, quase como uma saga do casamento dele com Lia e Raquel. Lembrando sempre que nós estamos aqui trabalhando esse momento aqui da Aliança da Graça. Nós já vimos essas duas partes aqui. Lembrando que temos aqui uma revelação progressiva, o Senhor Deus progride na revelação, mostrando de fato quem é o seu povo. E lá em Gênesis 3,15, o Senhor Deus já disse que somos um povo preservado, e agora estamos nesse momento em que o Senhor Deus está nos revelando que somos uma nação. E temos aqui, como já vimos, instituído o nosso pai Abraão, o primeiro sacramento do Velho Testamento, que lá era a circuncisão. Então, o que nós temos na verdade é Jacó numa situação bastante difícil. Ele está fugindo do seu irmão, está amedrontado, mas ele está tomando decisões acerca disso. Ele acredita que é inteligente bastante para tomar decisões e assim fugir. É claro que nesse sentido nós vamos nos deparar com o grande mistério que nós não podemos responder aqui, que é a responsabilidade humana e a soberania de Deus, os decretos de Deus. Nós não temos como conciliar isso, mas é uma realidade. Então o que temos é o Senhor Deus agindo soberanamente, mas temos também Jacó, nosso pai. Ele está tomando decisões, o próprio nome já diz isso. Ele é alguém esperto, é alguém que sabe enganar, sabe enrolar. E nisso então ele começa a tomar as suas decisões. E aí então ele vai para aquela região, e naquela região ele encontra então o seu tio, e esse tio tem duas filhas. Lia é a mais velha. A Escritura Sagrada diz que ela tinha os olhos passos. A expressão ali, passo pode ser traduzido por leve, suave ou triste, ou abatido. Então ela tinha esses olhos, e também tinha Raquel. Raquel era, e aí a descrição de Moisés é que Raquel era
muito linda, era a mais nova. Então aí você pode identificar quem é Lia e quem é Raquel, né? Então essas duas mulheres, elas estavam naquele lugar. Enquanto Jacó então vai, e vejam que, como eu disse para os irmãos, a cena do poço, e com respeito a você ter ali o encontro da esposa prometida, é algo muito recorrente na Escritura Sagrada do Velho Testamento. Então a Escritura Sagrada diz que Jacó, em Harã, ele vai junto a um poço, e nesse poço ele encontra Raquel, a mais jovem. E ao encontrá-la, então, Jacó, ele nasce no seu coração um amor muito grande por ela. Não sabemos se a motivação foi a sua beleza, até porque Raquel usava véu, né? Aí eu coloquei sem véu, né? Mas certamente ela tinha o seu rosto coberto, ela jamais, como virgem, se apresentaria diante de um homem com o seu rosto à mostra. Mas havia algo nela. Então, eu não sei se Jacó foi movido pela atração física, embora ela fosse bela, mas essa beleza estava oculta. Ele só iria descobrir essa beleza em toda a sua integridade na noite de núpcias. Mas a Escritura Sagrada diz que ele ama profundamente e ele se propõe a trabalhar por ela. Por 7 anos, ele vai então com aquele que seria o seu sogro, e ele diz: olha, eu quero trabalhar pela sua filha, porque eu quero me casar com ela. O sogro, muito espertalhão, está claro, beleza, ótimo, então vamos lá, trabalha aí, depois desse tempo você terá direito à minha filha. Mas Labão engana Jacó. É interessante perceber, irmãos, que Jacó é enganador. Jacó, o nome significa enganador, aquele que engana. E você percebe que ao enganar o seu irmão e fugir para Harã, o próprio Jacó, ele passa a ser vítima do seu próprio pecado. Porque quando ele vai para Harã, ele tenta em alguns momentos usar de uma honestidade muito frágil, muito tênue, mas ele, em certa medida, ele cumpre. Mas ele tem um sogro que é mais esperto do que ele. E aí então, quando ele termina, e aí agora vocês vão entender o que eu disse: as mulheres usavam véu, você não via. Então, quando ele toma a sua esposa, porque a pergunta é: como é que ele descobriu ali antes que era Raquel? Porque ele estava com o véu como se fosse uma blusa, como se fosse uma coisa cobrindo todo o seu rosto. Daí ela certamente iria no meu tio, né? Porque se falasse ele poderia reconhecer. E aí então é na noite de núpcias que ele descobre que não era a sua amada, e sim a mais velha. E aí não havia muito o que fazer, porque ele já havia deslumbrado a momento daquela mulher. E agora não havia como retornar. E ele descobre que fora tapeado, ele foi enganado pelo seu sogro. E aí então ele vai para o seu sogro e fala assim: mas por que você está fazendo um negócio desse tipo? Eu trabalho aqui todos esses anos por Raquel e você disfarça Lia, e nesse disfarce eu sou enganado. Eu queria uma, você me deu a outra. Houve uma troca. E aí você percebe que na vida desse homem ele vivencia essa repetição soberana do Senhor Deus. E vocês devem se lembrar que Jacó, essa não é a última vez que ele é enganado. Você lembra quando seus filhos tomaram José, venderam para o Egito, e aí mataram o cabrito, chapiscaram de sangue a roupa, levaram para o pai de Jacó, que morreu, foi trucidado no papel. Ou seja, Jacó, ele vive essa sequência de engano, ele vive, ele é vítima, aspas, do pecado que ele comete contra as pessoas. E aí então, depois de completar uma semana de núpcias com Lia, então Jacó vai e reclama para o seu sogro, e o seu sogro fala: tudo bem, posso te dar a mais nova também, mas você vai ter que trabalhar ainda mais tempo para mim, para ela. E ele, de fato, se submete a isso, por amor a Raquel. E aí então Jacó
Senhor Deus, diz a palavra do Senhor, que se compadece de Lia, porque Lia, não que ela fosse rejeitada, mas porque, óbvio, Jacó amava muito mais a Raquel. E aí o que o Senhor Deus faz? Na sua soberania, Ele concede a Lia a possibilidade de ter filhos e a Raquel não. E aí nós vamos encontrar a luta mais estranha da Escritura Sagrada. Porque essas duas mulheres, elas querem de alguma maneira agradar a Jacó. E a maneira de agradar a Jacó é dando filhos. E aí então nós temos uma luta entre Raquel e Lia. E vejam, irmãos, é o que eu quero sempre trazer para vocês, a visão da soberania de Deus e da responsabilidade humana. O que aquelas duas mulheres fizeram? Foi bonito? Não, não foi. Era uma rixa que existia entre elas. Elas, de fato, vivenciavam uma luta. E ao mesmo tempo elas tinham um problema, porque o marido delas era frouxo, era omisso. Ele não atuava pastoralmente na vida das suas esposas. Tanto que a palavra de Deus diz que Raquel, num momento de explosão, ela diz assim: me dê filhos. Ela era estéril. Jacó poderia ter pastoreado, como o esposo de Ana fez. Ela também estava triste por conta disso, mas ele não fez isso. Ele teve uma explosão igual. Eu sou Deus para me falar, né? Então veja que todo esse problema no lar era um lar dividido, era um lar em batalha, porque Jacó era omisso. Eu digo uma coisa para vocês: quando o homem é omisso, como Adão foi omisso com Eva, porque Eva foi tentada pela serpente. Da construção do hebraico ali, da língua original, mostra que Adão estava ao lado dela. Então há uma grandíssima possibilidade de Adão ter ouvido toda aquela conversa. E ele foi omisso. Meus irmãos, a omissão do homem em casa não é de hoje. Isso não é fruto do capitalismo, do progressismo, do modernismo. Isso de fato é um mal que assola o nosso coração. Nós homens. E nós não podemos ser assim. Nós não podemos ser assim. Porque o homem, quando ele é omisso, ele manifesta, em certo sentido, uma covardia pecaminosa. E ao mesmo tempo, uma arrogância íntima. Simplesmente dizer assim: se vira aí, olha, já tem os meus problemas, etc. E às vezes a esposa, ela vai a ele, às vezes até por um modo equivocado, ou até pecaminoso, como foi o caso de Raquel, mas ele fala assim: me espraveja e fica por isso mesmo. E aí lá na frente, quando você tem um problema em casa, você tem um problema que assola seus filhos, um problema que assola a sua esposa, um problema que se instaura no seu lar, aí ele vai chorar, né? Aí vai o ombro, os líderes, o pastor, e vai chorar. Sem muita coisa para ser feita, apenas orar para que Deus nos misericórdia. Por isso, homens, não sejam omissos. Não sejam omissos. Não abra caminho para que a sua amada esposa peque. Porque se o homem é omisso, a mulher não tem outro caminho, e esse caminho também seja perigoso, tem que tomar as rédeas. Não permita isso. Cumpra o seu papel. Seu papel de protetor, seu papel de provedor, seu papel de pastor. E aí então, nessa luta, nessa batalha, nós temos o nascimento de 11, os 12 que seriam os patriarcas de Israel. Então Lia, ela engravida e concebe a Rúben.
Como eu disse, o Senhor Deus olha para ela e sente misericórdia dela. Depois ela tem Simeão. Depois de Simeão ela tem Levi. E depois de Levi ela tem Judá. No momento que ela tem Judá, o Senhor Deus fecha a madre dela. E aí então Raquel, ela desesperada, ela age positiva. Como eu disse, ela não tinha marido, ela não tinha pastoreio, ela não tinha nada, ela tinha compromisso em casa. Ela desesperada, o que ela faz? Ela utiliza um recurso que era utilizado, era comum naquela época. A mulher ter filhos por outra. Você se lembra que Sara fez isso? Lembra disso? Sara fez isso. Ela como escrava, o seu marido teve um filho por ela, mas depois ela se arrepende porque ela tem um filho, e aí o mais velho começa a deixar sua mão mais nova, ela fica nervosa, e aí é toda aquele broto que nós já conhecemos. Mas Raquel ela usa de um subterfúgio cultural, e ela tem então uma escrava chamada Bila, e ela entrega Bila para o seu marido Jacó. Ele está aqui trabalhando, né? Labão aqui espertalhando, olhando, e ele está trabalhando aqui. E então Raquel tem Dan, por meio de Bila. Depois tem Naftali, por meio de Bila. E aí diz a palavra do Senhor que Deus olhou novamente para Lia, e aí Lia diz o seguinte: tá bom, então se é assim, então eu também terei filhos pela minha escrava. E aí ela toma Zilpa, que é a escrava dela, e aí então ela concede 2 filhos por meio de Zilpa, Egar e Azer. E aí quando isso ocorre, o Senhor Deus então olha novamente com misericórdia para Lia, porque ela era aspas, desprezada, e aí então ela tem um filho que é Issacar, e depois Zebulon, e depois Diná. Nasce aqui uma mulher, né? Todos esses homens aqui nascem Diná. E aí então o Senhor Deus olha com misericórdia para Raquel. Irmãos, é interessante notar porque o que Deus concede para Raquel não é necessariamente aquele que seria o grande líder. Porque quando você olha, por exemplo, para a casta de sacerdotes, vem de Lia. Quando você olha para Judá, que é a terra de onde, de fato, o Senhor Cristo seria o leão de Judá, vem de Lia. Mas Raquel, ela dá a luz a José. E José é um instrumento de Deus, que aponta para Cristo, obviamente, como aquele que seria o Salvador de todo o povo do Senhor. Salvador por quê? Porque ele vai para o Egito, e ali então o Senhor Deus coloca como governador, e ele então tem poder para manter o povo. E enquanto nós estamos aqui, nessa situação, o que nós temos na verdade é Jacó trabalhando com suas esposas. Mas é claro que nesse sentido, o Senhor Deus, ele abençoa o seu filho, porque Jacó está debaixo da bênção do Senhor. E aí mais um detalhe que você precisa entender, irmão. Jacó está debaixo da bênção de Deus não porque ele fosse bonzinho, não porque ele fosse alguém que tivesse algo em si que chamasse a bênção de Deus. Ele está debaixo da bênção de Deus porque Deus é fiel ao seu próprio nome. Deus é fiel àquilo que ele propõe. Deus é fiel àquilo a que ele se propõe. E o Senhor Deus, na eternidade, antes da fundação do mundo, escolheu amar Jacó e odiar Esaú. Eles não tinham nascido, eles não tinham feito bem, eles não tinham feito mal, eles não tinham feito nada. O Senhor Deus, na eternidade, decidiu odiar Esaú. E isso é tão forte na vida deste homem. O Novo Testamento nos revela que ele, com lágrimas, buscou o lugar de arrependimento e não encontrou. Porque Deus lhe endureceu o coração. Mas aprove ao Senhor escolher Jacó e amar a Jacó. E Jacó, então, é alvo da bênção do Senhor Deus, não por ele, mas pelo próprio Senhor, por meio, obviamente, da redenção que só ocorre em Cristo Jesus. Então, de fato, o Senhor Deus, ele abençoa este homem,
E ele então prospera. Ele trabalha para Labão e apesar das tentativas de exploração, né, Labão era um espertalhão, mas Deus prospera este homem. Então aí, de fato, o Senhor Deus, ele ordena para que seu filho, ele se prepare para sair daquele lugar e voltar para a terra de seus pais. E é interessante, irmãos, porque veja, ele está agora com Labão, ele foge de Labão. Olha a situação de Jacó. Jacó já vem fugir de Esaú. Ele chega aqui, e aí então, porque começaram a dizer, e de fato ele não fez isso. Mas como ele era malandro, espertalhão, o próprio nome já dizia, ele era enganador, diziam, olha, esse homem está te enganando, rapaz. O cabra está com tantos animais aí, está te roubando. E Labão começou a alimentar aquilo, disse assim, rapaz, esse cara está me roubando mesmo. Né? Malandro, sem vergonha, é o Jacó mesmo. O nome faz jus à pessoa. E aí então ele, temendo, ele foge secretamente. Ele toma todos os seus e ele foge então secretamente com a sua família. Mas veja, a situação de Jacó é a seguinte: já viu aquela frase, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? É a situação dele. Porque ele está saindo, fugindo com medo de Labão. Mas ele ainda não pôs ninguém nessa fuga. De Esaú. Esaú, com cerca de 400 homens, um grande exército, estava esperando o irmão para matá-lo. E agora Jacó está no meio de dois perigos. Ele não tinha para onde ir. Se ele volta, tem Labão. Se ele vai, tem Jacó. Esaú. E aí, veja que a situação desse homem é uma situação muito difícil. A Escritura Sagrada diz que ele vai e Labão o alcança. E é uma situação bastante difícil porque Labão o acusa de ser ladrão. E um ponto que de fato Labão tinha razão é que os seus ídolos do lar haviam sido roubados. Você vai dizer o seguinte, mas eles não eram crentes, Raquel pegou, ela era crente, né? Pois é, irmão, é assim, né? Você pode perceber que os nossos pais, as nossas mães no passado eram pecadores, eram pessoas propensas ao erro, eram pessoas propensas à idolatria. E embora Labão reconhecesse o Senhor Deus, ele tinha os seus ídolos do lado. Não sabemos exatamente o que significa. Esses ídolos podem, por exemplo, trazer o símbolo da família, né? A família de Labão, então é representado por aqueles ídolos. Mas a palavra do Senhor diz que Raquel então esconde, ela está no camelo, ela esconde debaixo do vestido. Labão então acusa e Jacó nervoso, então procura, apalpar aí todo mundo, vê se você encontra. Ele sai apalpando, quando ele chega então dentro de Raquel mente. Veja só, irmãos, a vida de Jacó. Ela mesmo diz ao pai, eu estou naqueles dias, você vai me apalpar. E aí ele diz, não, tudo bem, deixa pra lá. E aí ele é enganado pela sua vida. Então veja que Raquel é uma mulher assim, então nós olhamos como de fato a nossa mãe, mas ela era uma mulher pecadora, ela era ladra e ela era mentirosa. Essa é a situação. E aí a palavra do Senhor nos diz que há um acordo. Há um acordo. Agora é importante lembrar, irmãos, que esse acordo ele é muito frágil. Ele é muito tênue, mas Labão ele faz um acordo. A expressão que nós temos aqui, Labão, ele olha muito para as suas filhas e netos. Ele diz assim, eu posso perseguir um homem, não é jurado de morte, porque tem minhas filhas e tem meus netos. E aí, em certa medida, baseado por isso, eles fazem um acordo. E esse acordo, então, ele é conhecido como o acordo de Galeed ou Mispa. Ou seja, Labão persegue, alcança, mas Deus o adverte em sonho para não lhe fazer mal. Então, Labão ele é impedido pelo Senhor e ele olha para a sua família e nesse aspecto, então, ele retorna, ele faz um acordo. Mas é óbvio que esse acordo ele é para a gente sabe, porque não é algo que vem do coração dele, mas ele, sendo impedido pelo Senhor, ele
Jacó tem uma visão. Ele tem uma visão de anjos do Senhor acampados juntamente com ele. Essa é a visão dele. Ele olha para o seu acampamento, ele olha para o seu povo, e naquele momento Deus então abre os seus olhos e ele vê ao lado do seu acampamento, um acampamento do Senhor, onde é habitado por anjos de Deus. Irmãos, essa é a segunda grande experiência de Jacó. A primeira foi a escada, a segunda é o acampamento. E ele fica tão impressionado com aquilo, que lá na escada ele deu o nome de casa de Deus, Bet-El. Aqui ele vai dar o nome de Mahanaim. Mahanaim significa dois acampamentos. O que Jacó na verdade está dizendo é que com esse nome, Mahanaim ou Mahanaim, o que ele está dizendo é que a sua jornada neste mundo, ela não é solitária. Ela não se dá pela sua própria força. Não é o seu exército, a sua riqueza, o seu poder que lhe concede segurança, mas o que de fato concede segurança para este homem é o acampamento de Deus. E aí você vai entender como a Escritura Sagrada diz: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem luz e ele. Jacó aprende algo profundo. Jacó percebe que ainda que a sua vida, também por conta do seu pecado, possui tantos problemas. E mesmo no relacionamento com seu sogro, Labão, ele tenha sido, não é? Ainda que de maneira tênue, mas tenha sido honesto, ele foi enganado, ele foi alvo da esperteza daquele homem. Eles estavam fugindo de Labão, embora haja um acordo pela intervenção do Senhor, e veja que o que de fato traz esse acordo, do ponto de vista humano, inclui-se a visão que Labão tem da sua família, dos seus netos, mas quando nós olhamos para a atuação do Senhor Deus, quando nós olhamos para a soberania do Senhor Deus, é Ele que interfere. O que Deus está dizendo para Jacó sou eu que interfere. Você não tem poder nenhum sobre isso. Por você mesmo, você estaria morto. Porque onde você chega, você cria confusão. É basicamente isso. Onde você vai, agindo de maneira sorrateira, desonesta ou até honesta, onde você vai trazer confusão. Mas em meio a essas incertezas, em meio a tudo isso, o Senhor, te preserva. Lembra da revelação de Noé, da preservação do povo do Senhor? Jacó seria preservado. E ele é preservado pela atuação do Senhor Deus. E ele não é preservado porque os problemas, eles inexistem. Ele tem uma vida muito tranquila, ele tem uma vida muito deleitosa, no sentido de que não há preocupação alguma. Não, ele tem muita preocupação. Ele tem preocupação com a sua própria vida. Ele, embora tenha feito um acordo com o seu sogro, por intervenção do Senhor, ele está indo ao encontro de um grande inimigo, seu próprio irmão, que o odeia com todas as vísceras e que vai matar. Mas o Senhor Deus se apresenta a ele num acampamento com o seu Deus. Meu irmão, eu pergunto para você, o que tem poder para tirar a sua paz nesse mundo? Eu posso responder tudo. Porque por vezes nós somos incrédulos. Nós nos esquecemos que nós estamos debaixo do amor de Deus. Jacó, ele não estava simplesmente debaixo dos desígnios do Senhor Deus, embora isso
É por isso que nós vivemos nessa terra, amados. Nós vivemos nessa terra maravilhosa. Porque embora você tenha o seu acampamento é o seu emprego, seu acampamento são os seus médicos, seu acampamento é tudo aquilo que te dá uma segurança, aspas, nessa terra. Mas o que te sustenta mesmo é o amor de Deus. E Ele faz isso não porque você seja bom, porque você é um pecador miserável e na sua natureza pecaminosa você é imundo. Você é um inferno, como eu sou. Mas é porque o Senhor Deus aprove a Ele escolher te amar. Aprove a Ele habitar em você por meio do seu Espírito Santo. Aprove a Ele todos os dias se envolver na imagem de Cristo na sua vida. Chegando ao ponto de sabermos que quando o Senhor Deus Ele olha para nós, Ele não nos vê, porque se Ele nos visse, seríamos fulminados, porque os olhos do Senhor não podem contemplar o mal. Viver a Cristo. E Ele te preserva. Ao seu redor há um acampamento de anjos. E esse acampamento é a manifestação, é o lugar do amor de Deus. Você está preocupado com as eleições? Está preocupado com a economia do país? Você está preocupado com os seus ganhos? Você está preocupado com o seu emprego? Você está preocupado com a sua saúde? Descobriu uma coisa estranha e você está preocupado com isso? Você está no centro do amor de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, ele inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não há nada na sua vida que não seja alvo do amor de Deus, da sua vida, da vida dos seus filhos e da vida dos filhos de seus filhos. Nós vivemos de fato esta bênção. Por isso eu peço para que você abra lá em Gênesis, capítulo 32. Versos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: também Jacó seguiu o seu caminho. Ele acabara de fazer aliança com Labão, né? Labão retorna, e Jacó seguiu o seu caminho e iram a encontrá-lo. A sua altivez, a sua autoconfiança. Ele é a pessoa que, de fato, de uma forma ou de outra, ele consegue se safar dos problemas desse mundo. Ainda que ele tenha os olhos abertos e tenha tido essa visão tão magnífica de anjos do Senhor que estão ao seu redor, que estão protegendo o mesmo Senhor, que é o mediador, que é a escada, que é a redenção. Esse mesmo Senhor é o Senhor que cuida, é o Senhor que protege, é o Senhor que o envolve com o seu amor. Mas perceba que Jacó ainda possuía uma falta no seu coração, porque ele não fora ainda quebrado no seu coração para entender, para aplicar o que está sendo revelado a ele. Porque o primeiro ponto, quando ele foge de Esaú, indo para Labão, ele vê a escada e os anjos subindo e descendo. E na verdade ali nós temos a manifestação de Cristo, conforme o Evangelho de João, capítulo 2.
É a revelação da mediação, de que ele de fato estava ligado ao Deus Pai Todo-Poderoso por meio de Cristo. Porque Cristo é a escada. Ele diz isso lá no Evangelho de João, capítulo 2, como nós vimos na semana passada. Eis que todos verão o Filho do Homem unindo o céu e a terra e os anjos subindo e descendo sobre ele, sobre o Filho. Mas ele ainda não entende com toda a profundidade. Então o Senhor Deus lhe revela uma outra verdade. Você é alvo do meu amor. Eu te amo, Jacó. Não porque você seja alguma coisa, você é nada. Você é desprezível, você é enganador, você é fanfarrão. Você só arruma confusão, mas eu te amo. E porque eu te amo, eu hei de preservá-lo, protegê-lo e conduzi-lo, sempre o Senhor Deus interferindo. Mas era necessário que aquele homem, ele, obviamente, experimentasse uma outra experiência com o Senhor Deus. E, de fato, essa experiência é uma experiência pessoal. Porque, veja, as outras foi um sonho e uma visão de anjos. Ele não viu o Senhor, nem na escada e nem nos anjos. Ele vê apenas anjos, que são mensageiros. A palavra anjo significa mensageiro. Ele vê apenas os mensageiros do Senhor, aqueles que trazem a mensagem do Senhor. Mas era necessário que ele tivesse um encontro pessoal com o Senhor. Era o que faltava na vida dele. E ele, de fato, vai para o local onde esse encontro ocorre. Então veja que Jacó, ele está com seu coração cheio de temor. E aí então ele tem uma ideia. Sempre assim, né? Ele que toma as decisões, ele que é o inteligente, ele é o estrategista. Então ele separa o seu bando e ele manda na frente, diz assim, olha, eu vou fazer isso, eu vou mandar aí, né? As mulheres, as crianças, e ó, se encurva, viu? Se encurva, dá 7 passos, se encurva mais, se encurva, vai se encurvando como escravo. Ele arma todo o esquema e envia essas pessoas, e aí então ele se encontra sozinho no Val de Jaboque. Sozinho. E ele está ali. Nosso pai Jacó, ereto, altivo, que de fato confia nas suas estratégias. Ainda que ele tenha visto que há um mediador, ainda que ele tenha visto que há um amor que o protege, mas ele ainda está confiante. Ele tem saúde, ele tem postura, ele tem força. Ele de fato pode atuar pela sua própria vontade. E aí então, quando ele envia mensageiros para ir até Esaú, encontrando, ele fica sozinho no Val de Jaboque. E a Escritura Sagrada nos diz que as pessoas de longe percebem que no nascer do dia contemplam Jacó lutando com um homem. Esse homem não fazia parte do acampamento, ele não aparecera em lugar nenhum, ele aparece ali lutando com aquele homem. A Escritura Sagrada nos fala depois que é um anjo. E vejam que a palavra anjo também significa mensageiro. Mas a palavra do Senhor, ela culmina dizendo que o próprio Deus estava lutando com ele. E aí então ele rompe, ele luta com alguém até o romper do dia. E a palavra do Senhor diz que aquele que lutava com ele trazia, obviamente, uma manifestação humana, porque diz até que Jacó, em certo sentido, estava prevalecendo na luta. Mas aquele que lutava com Jacó também manifesta a natureza divina. E ele toca na coxa, só toca. E ele rompe, né? Os ligamentos rompem todos. Para quem faz aqui musculação entende muito bem o que é isso. Rompe tudo e ele não tem mais força. E nesse momento, então, o anjo prevalece. E aí, este que lutava com Jacó diz assim, como é o seu nome? E aí ele responde, enganador é o meu nome. E Jacob é o meu nome. E aí aquele que lutava com ele diz, pronto, você não será mais chamado de enganador.
porque de fato lutaste e prevaleceste diante de Deus e dos homens, como um príncipe, como um principal. Agora você vai se chamar Ish, que significa homem, Ra, que significa luta, e El, que significa Deus. Você será o homem que lutou com Deus. É importante pensar, irmãos, que neste momento, Jacó passa pela experiência mais profunda da sua vida. Porque, olha esse camarada aqui, ó. Ele entrou assim, mas ao ter um encontro com o Senhor, ele saiu assim. Você entende isso? E ele é vencedor. Como é que um cabra que entra como um guerreiro e sai como um coitado, mancando, curvo, limitado fisicamente, é vencedor? Porque, irmãos, esse é o segredo. Isso é o que nos revela o Evangelho. É nisto que nós entendemos aquilo que Cristo diz. Se alguém quer ser o primeiro, que seja o último, quer ser o Senhor, seja servo, quer ser forte, é fraco. É isto que Paulo nos diz. Que Deus escolheu as coisas fracas para manifestar o seu poder. Deus não escolheu os, aspas, fortes, robustos, cheios de si. Deus escolheu aqueles que são fracos para mostrar a loucura do Evangelho. Como é que você pode conceber a ideia de que aqui está um perdedor e de que aqui está um vitorioso? Porque é isto que o Evangelho faz. O Evangelho nos leva a reconhecer que nós somos, sim, arrogantes, orgulhosos, somos cheios de si, mas que o Senhor, por sua graça, nos confronta. E a nossa vitória não está no fato de que nós prevalecemos pela força contra o Senhor, mas a nossa vitória está no fato de que reconhecemos que somos tão fracos, tão débeis, mas o Senhor é aquele que nos sustenta, aquele que nos guia, aquele que faz da minha fraqueza a grandiosidade do seu nome. E é isso que você precisa entender, porque isto é evangelho. É isso que você e eu precisamos entender, que Jacó passa a entender, sofrendo na carne, exatamente o que o Senhor anuncia no evangelho. Deus anunciou que há somente um mediador entre Deus e os homens, a escada. Deus revelou que estas pessoas são alvo do seu amor, como no caso de Maanaim, Betel e Maanaim, e agora no Val de Jaboque, Deus demonstra que a fortaleza se manifesta na fraqueza. E é isto que prevalece em Jacó. Ele prevaleceu, mas ele prevaleceu porque o Senhor o abençoou. Veja só o que diz Gênesis, capítulo 32, de 22 a 32. E vejamos esse quadro, ou esta cena, conforme nos diz a Sagrada Escritura, para entendermos o que está acontecendo aqui. Diz a palavra do Senhor, de 22 a 32. Levantou-se naquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompe o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste.
Tornou Jacó: dize-me, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Àquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Agora vá para Oséias, capítulo 12, versos 3 e 4. E nós temos uma repetição desta cena, porém com uma revelação que é o que nós queremos trazer aqui nesta manhã. Oséias capítulo 12, 3 e 4 diz assim: no ventre pegou do calcanhar de seu irmão, no vigor de sua idade lutou com Deus, lutou com o anjo e prevaleceu. Agora veja o que Oséias diz: chorou e lhe pediu mercê. Chorou e lhe pediu por misericórdia. A primeira experiência deste homem foi Bet-El. O Senhor Deus mora neste lugar. A segunda experiência que ele tem foi Mahanaim. Não estou sozinho com o meu acampamento, mas o Senhor é aquele que se acampa ao redor. E a derradeira experiência que ele tem para consolidar a sua fé é Peniel, Panim, é face. Ele é Deus, por isso Panim-El, ou Penin-El, ou Peniel. E veja que nas três experiências de Jacó está a presença de Deus, morada de Deus, acampamento de Deus, o rosto de Deus. E veja, meus amados, que na primeira experiência, ele apenas entende acerca da mediação. Na segunda experiência, ele entende o alvo do amor de Deus. Mas na terceira experiência que ele sai vitorioso, porque ele ali reconhece quem ele é. E quem ele é? Nada. Não há virtude nenhuma na vida de Jacó. Toda virtude vem do Senhor. Toda virtude, todo brilho, toda glória vem de Deus. E ali naquele momento, quando ele se torna, humanamente falando, ele se torna biologicamente imprestável, porque agora ele não tem sequer condições de lutar, ele não tem condições de fazer nada. Ele está absolutamente debilitado fisicamente. Ele se tornou um aleijado. Ele se tornou alguém que sequer consegue correr. Mas naquela carcaça humilhada, naquela carcaça esmagada. E isso acontece não por manifestação da ira de Deus, mas para mostrar quem de fato ele era. Naquela carcaça encurvada havia um príncipe, havia um vencedor, havia alguém que lutou com o Senhor Deus. E a ideia de lutar contra o Senhor Deus não como inimigo, porque o que Jacó queria? Queria aniquilar o Senhor? Não. O que ele queria? Ele queria a bênção do Senhor. Eu não deixarei você ir embora enquanto você não me abençoar. E Oséias diz que ele faz isso com lágrimas. Ele não faz isso de maneira arrogante. Ele chora, ele clama, diz assim: eu preciso da tua bênção. A minha vida é uma vida que está completamente desbaratinada. Eu estou indo para a morte, estou encontrando meu irmão, eu não tenho o que fazer, eu não tenho como voltar porque sou hostilizado. Eu não tenho como permanecer aqui porque não é o meu lugar. Eu tenho que seguir em frente. Ao seguir em frente, eu vou me deparar com um grande inimigo, com 400 grandes guerreiros prontos para aniquilar a mim, a minha mulher, os meus filhos e tudo que temos. Por isso, meu Senhor, me abençoa. Me ajuda. E é nessa humilhação, é nesse reconhecimento diante da face do Senhor, Peniel, rosto de Deus, é que ele se torna um príncipe.
ele se torna um vencedor. Ele se torna alguém que manifesta o poder de Deus. Por isso, meus irmãos, o que nós encontramos na vida de nosso pai Jacó não é outra coisa senão a manifestação do Evangelho de Cristo. Quando nós olhamos para a caminhada do nosso pai, não é uma historinha interessante, não é um roteiro de um bom filme. Não é aquilo que daria uma excelente novela ou um romance, um best-seller. Não. E esses acontecimentos não são acontecimentos furtivos ali, é Deus se manifestando ali de vez em quando na vida dele. Não, o que nós temos de fato é a manifestação do Evangelho de Cristo na vida daquele homem. O que nós temos é a experiência do Evangelho em Betel, a experiência em Manaim, a experiência em Peniel. E, meus amados, nós precisamos compreender na vida do nosso Pai que essa é a nossa jornada. Sabe quando você é vencedor? É quando você descobre que você não é, que você é nada. Sabe quando você é príncipe? Quando você descobre que você é o último de todos os homens. O apóstolo Paulo, no começo do ministério, ele dizia que era o menor dos apóstolos. Depois de alguns anos, ele disse que era o menor de todos os santos. Então, agora não é só dos apóstolos, né? Apóstolos, 12, né? Então, ele é o menor de 12. Agora ele está dizendo que é menor de todos os santos. Toda a igreja de Cristo, eu sou o menor. E no final do ministério dele, ele diz assim, eu sou o principal dentre todos os pecadores. É a experiência de Jacó. E é essa experiência que nós temos que passar. É por isso, irmãos, que quando nós somos confrontados com a Escritura Sagrada, nós temos que ser humilhados, para que a glória de Cristo se manifeste. Você tem valor, honra, brilho? Tem. Mas de onde vem esse valor, brilho e honra? De você? De mim? Não, de Cristo em nós. Da obra de Cristo em nós. Porque Cristo é Deus conosco, Betel. Cristo é aquele que nos guarda, Mahanaim. Cristo é aquele que nos transforma e nos faz príncipes, Peniel. Este é o Evangelho. Por isso, ao olharmos para a caminhada do nosso Pai, aquele que é destacado dentre todos como o pior, porque até o nome dele antigo trazia isto, um enganador, um malandro, permitam-me uma expressão que se adequa aqui, permitam-me usá-la, um pilantra, revelado na Escritura Sagrada, cheio de si, é neste que vemos a descrição da aplicação do Evangelho de Cristo na vida dele. E assim somos nós. Meus irmãos, a pregação fiel da Escritura Sagrada não é aquela que te eleva, não é aquela que você sai da igreja todo inflado como um balão, susceptível a um espinhozinho, né? Já viu balão? Balão grande, né? Um espinhozinho, pronto. Assim somos nós. Tem gente que gosta desse tipo de pregação, desse tipo de pastoreio. Ai, que bom, né? Aí eu vou lá, eu saio assim. Não. Sabe por quê? Porque a graça de Deus, ela brilha cada vez mais quando nós reconhecemos sobre quem e o que esta graça é colocada. Quanto mais você reconhece a sua pequenez, quanto mais você reconhece sua falência, mais príncipe, mais princesa você se torna diante de Deus e dos homens. Não devemos sair daqui
totalmente esmagados. Devemos sair daqui esmagados na nossa própria força, mas cheios do amor de Deus, cheios do poder de Deus, cheios de Cristo. É por isto que, diariamente, Cristo é forjado na nossa vida. Porque o evangelho que se manifestou ao nosso Pai é o mesmo evangelho que manifesta o poder da graça de Deus na vida de seu escolhido. Meus irmãos, se vocês olharem para Jacó, humanamente falando, você vai dizer assim: esse é o mais improvável de todos. Mas ele é vencedor, ele é príncipe. Só porque Deus escolheu amá-lo. Você é príncipe, você é princesa, porque Deus escolheu te amar. Por isso ele é mediador, por isso ele se acampa ao seu redor, por isso ele te faz principal. Vamos ter uma palavra de oração? Convidar a Etienne para vir aqui orar. E depois nós temos 5 minutos de perguntas, os irmãos que quiserem. Senhor, nosso Deus e Pai, santificado seja o teu nome. Nós te agradecemos, ó Deus, por este ensino e que esta palavra, Pai, ela entre em nossas mentes e corações e que ache lugar, Senhor, que nós venhamos a aplicar em nossas vidas verdadeiramente, que nós venhamos ser servos humildes e fiéis a Ti, ó Pai, e não enganadores e mentirosos, como foi teu